Olá, pessoal. Nessa aula eu venho falar para vocês sobre edema. A gente sabe o que é edema e a gente conhece esse nome popularmente como inchaço. Mas a gente precisa entender como o edema, como o inchaço surge no nosso corpo, no corpo dos animais. E existem diferentes processos patológicos que levam à formação do edema. Existem causas diferentes, mecanismos diferentes. E esses mecanismos eu posso dividir para vocês em cinco principais mecanismos, de uma maneira mais simples. Então, eu quero falar para vocês sobre como o edema se forma e quais são esses cinco mecanismos que levam à formação do edema pelo corpo. Para a gente entender melhor isso, eu trago aqui para vocês o conceito de edema. Edema, pessoal, é o acúmulo de líquido intercelular ou intersticial, como você preferir falar, né? Intersticial e intercelular são sinônimos. Ou seja, é o acúmulo de líquido entre as células, nunca dentro da célula. Porque a gente estuda na patologia que o acúmulo de líquido dentro da célula é um processo de degeneração, chamado de degeneração hidrópica. Em algumas literaturas, a gente pode encontrar o nome edema intracelular, mas ele é meio equivocado. É melhor a gente chamar de degeneração mesmo, degeneração hidrópica. Agora, todo o acúmulo de líquido fora das células, sobretudo nos espaços intersticiais, aí sim é chamado verdadeiramente de edema. Mas edema também pode acontecer nas cavidades do corpo. E eles recebem nomes especiais para isso, os quais eu vou citar daqui a pouquinho, ainda nessa aula. Da onde vem a palavra edema? Edema vem do grego, que significa, na etimologia, oidema, que significa inchação, tumoração, aumento de volume. Por isso que não é muito errado chamar edema de inchaço também, tá? Mas vamos manter aqui o nome edema, é mais fácil. Edema é o mesmo nome utilizado no português, no espanhol, no inglês, né? Só muda a forma de pronunciar. Ele é o resultado do aumento da quantidade de líquido fora das células, simplificando. E aí a gente tem que entender que o nosso corpo, não só o nosso corpo humano, mas de qualquer espécie animal, ele tem três compartimentos líquidos. Assim pode ser dividido para ser mais didático. Então aqui eu fiz, de maneira bem simples, um leito que representa o leito vascular. Então, um dos primeiros compartimentos de líquido do corpo é o leito vascular. São os vasos sanguíneos, o coração, né? Veias, artérias, vasos linfáticos. Então, esse é o leito vascular. E são ramificações, uma artéria de grosso calibre vai se transformar em uma arteríola, que vai se transformar em finos capilares. Um outro compartimento líquido intracelular é o intersticial. É aquele compartimento líquido que está fora do vaso sanguíneo e fora da célula. E a gente tem um terceiro compartimento que é o intracelular. Então, esses compartimentos líquidos, eles têm que estar num equilíbrio, equilíbrio de forças. Quais forças? As forças hidrostáticas, que são forças de pressão, e as forças osmóticas, que são as forças feitas pela quantidade de sais e proteínas que existem nesses meios líquidos. Então, não pode ter muito mais proteína de um lado intravascular do que do intersticial e vice-versa. Enfim, só relembrando, o líquido intravascular ele tem que estar em equilíbrio com o líquido intracelular, que tem que estar em equilíbrio com o líquido intersticial. E quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando de equilíbrio osmótico e também equilíbrio hidrostático, que é o equilíbrio de pressões. Essa terminologia hidrostática vem, né, significa que são pressões exercidas nos compartimentos. Bom, continuando aqui. Esse líquido todo, ele faz movimentação. A gente sabe que dentro dos vasos sanguíneos, sobretudo em arteríolas e capilares, artérias, arteríolas e capilares, melhor dizendo, existe pressão. A pressão que existe dentro desse vaso empurra o líquido para fora dele.
sobretudo naquelas partes do leito vascular que são permeáveis. As arteríolas são permeáveis, os capilares são permeáveis, as vênulas são permeáveis, mas o leito venoso não tem pressão. Então, a veia, se tiver normal, ela nunca vai empurrar o líquido para fora. Pelo contrário, a veia é capaz de drenar um pouquinho de líquido. Mas quando eu estou falando de arteríolas e de capilares, eles são permeáveis, eles têm uma pressão, é uma pressão muito mais baixa do que na aorta, por exemplo, mas tem uma pressão aqui dentro, sim. Essa pressão faz o líquido sair. O líquido que vai para o espaço intersticial, ele precisa ser drenado. Por onde? Por esses leitos em verde que eu coloquei aqui nesse quadro para vocês, que é a chamada drenagem linfática. São os vasos linfáticos. O vaso linfático ele tem uma pressão de sucção? Ele tem alguma pressão dentro dele? Não. A simples força que o líquido, ao se acumular aqui fora, já é o suficiente para esse líquido ser drenado para o vaso linfático. Então, a drenagem linfática é muito importante também para manter esse equilíbrio de líquido. E daí eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: todo líquido que sai do vaso passa pelo meio intersticial e é drenado pela linfa. Essa movimentação de líquido, pessoal, ela é fundamental para a nossa homeostase. É assim que os nutrientes que chegaram aqui por esse leito vascular saem, vão até as células e aqueles catabólitos que as células estão produzindo durante o seu metabolismo, eles vão ser drenados pela linfa. E é como se fosse um rio constante no nosso corpo. A água, ela está se movimentando o tempo todo. Porém, se acontece alguma coisa errada, algum desequilíbrio nessas forças, onde, por exemplo, não tem drenagem linfática, para onde esse líquido vai? Ele vai ficar acumulado, isso vai gerar edema. Ou então, se a pressão nessas arteríolas, nesses capilares e pior ainda, nas vênulas estiver muito aumentada, também vai ter um acúmulo de líquido, uma saída de líquido muito grande por esses vasos e a drenagem linfática vai ser insuficiente. A gente tem que pensar sempre nisso, tá? Então, pessoal, as células também, elas têm que estar em equilíbrio, principalmente osmótico, tá? Primeiro que não existe pressão hidrostática dentro das células, nem no meio, quer dizer, existe, mas não o suficiente para mexer com forças do líquido corporal. E quando eu falo de pressão hidrostática, pessoal, estou falando da pressão da força que alguma coisa exerce sobre outra, tá? A gente está aqui no meio de uma atmosfera de 1 atm, é uma pressão hidrostática sobre nós. A gente está atraído para o solo porque existe uma pressão puxando, né? E aí é a pressão da gravidade que é um tipo de pressão hidrostática também. Não dá para a gente negar totalmente isso. Mas quando eu falo de pressão hidrostática, eu estou falando muito da pressão relacionada à água, tá, gente? E aí existe uma pressão hidrostática que a água exerce contra a parede dos vasos e vice-versa, tá? Então, as células, o espaço intersticial, existe uma movimentação constante de líquido por aqui, vaso sanguíneo, tudo isso todos esses compartimentos líquidos, eles estão trocando nutrientes por meio dessas forças, tá? E aí ocorre esse balanço aí que eu quero mostrar para vocês. Lá nas arteríolas, como mostrado na face esquerda desse quadro, a água está saindo. Por que que a água sai nas arteríolas? Porque existe uma pressão ali. Essa água saindo vai para o meio intersticial. Nas vênulas, a água acaba sendo um pouco drenada. Mas quem drena mesmo, são os vasos linfáticos, tá? Então, a pressão que tem do sangue dentro da arteríola faz cair líquido, a pressão que não tem dentro da arteríola faz o líquido ser drenado e a parte aqui dos vasos linfáticos é o que mais drena uma maior quantidade. Para ter uma saída de líquido daqui, de dentro do vaso para fora, vocês vão observar que a pressão hidrostática e a pressão oncótica tem que estar igual. Porque se a pressão oncótica, que é a pressão exercida por proteína dentro do vaso, estiver muito baixa, o líquido vai sair em quantidade maior. E daí, se ele sair em quantidade maior do que deveria, as vênulas não vão conseguir drenar em quantidade maior e vai gerar um edema sim.
A pressão hidrostática também na porção venular, ela tem que ser muito baixinha. Se as veias estiverem, por exemplo, tendo uma pressão dentro delas, elas não vão conseguir drenar líquido e vai gerar edema. Então, esses compartimentos líquidos, eles são fundamentais para essa movimentação de líquido e nutrientes pelo corpo e tem que estar no equilíbrio de força. Pressão feita pela a pressão hidrostática, a pressão dos líquidos feita na arteríola, faz com que líquido saia. Pressão hidrostática na região venular pode ter? O ideal é que não tenha, não tem uma pressão alta, o mínimo tem sim, tá, gente? A pressão oncótica, ela tem que ser igual tanto nas artérias quanto nas veias. Sempre vai ser, porque é uma pressão exercida pelas proteínas plasmáticas. Vamos falar melhor sobre ela daqui a pouco. Bom, entenda o que é pressão oncótica ou também chamada de pressão coloidosmótica. Pressão osmótica, primeiro, vamos definir lá atrás. A gente aprendeu isso lá na escolinha, no básico. Pressão osmótica ou osmose é a força que os sais têm de puxar água para eles, não é? Pois as proteínas do nosso corpo, que são colóides são moléculas grandes, tá? Elas têm essa capacidade de puxar água para elas também. Exemplos de proteínas que fazem isso são albumina, fibrinogênio, proteínas do sistema complemento. Todas essas proteínas têm uma habilidade muito boa de puxar água para elas. Ou seja, se você tem um nível proteico bom no sangue, se você está em normoproteinemia, significa que a água está ficando retida naquele sangue. Eventos patológicos que levem à perda de proteína plasmática de maneira acentuada faz perder essa força. Então, imagina que esse quadro aqui, esse retângulo vermelho, é um corte de um vaso sanguíneo. E essas coisinhas aqui, azuisinhas dentro do vaso sanguíneo, são proteínas plasmáticas. Todas essas proteínas, elas conseguem atrair a água para elas. Se estiver faltando proteína, vai escapar água para fora do vaso, porque fora do vaso sempre vai ter proteína. Quem são as principais proteínas fora do vaso? As fibras de colágeno, as fibras elásticas, as fibras de reticulina e outras proteínas tantas. Elas vão ter a capacidade de exercer uma força de pressão coloide osmótica que vai puxar a água para fora do vaso. Então, a gente tem que ter proteína plasmática em nível suficiente aqui dentro. Então, deu para entender, pessoal, o que é pressão coloide osmótica? Espero que sim. Se você não entendeu, envie a sua pergunta que a gente vai explicar de novo da melhor forma. Mas é fundamental entender o que é pressão coloide osmótica ou oncótica. O nome oncótico é mais utilizado, tá, gente? Bom, e pressão hidrostática? A quantidade de líquido dentro desse vaso força a parede do vaso para fora. Então, é a pressão arterial. Quando você vai lá na farmácia ferir sua pressão, 12 por 8. Na verdade, é 120 por 80, tá? 12 por 8 é uma maneira abreviada de falar. Significa que quando o coração contrai, que ele joga sangue, a força exercida pelos líquidos do sangue dentro do vaso contra a parede chega a 120 milímetros de mercúrio. A menor força, que é quando o coração está dilatando, está fazendo uma diástole, é a força mínima e é aquela pressão mínima. No caso, seria no 12 por 8, seria o 8, que é, na verdade, 80. Então, a pressão que o líquido faz contra a parede do vaso é o que nós chamamos de pressão hidrostática, tá? Bom, a gente tem que considerar também que numa inflamação, esse vaso sanguíneo, ele tem poros. Sobretudo os capilares e arteríolas, eles têm muito poros. Essas junções entre uma célula endotelial e outra não são junções totalmente fechadas. Então, quando tem uma inflamação numa área do corpo, como, por exemplo, por trauma, picada de abelha, infecção bacteriana, infecção viral, o que vai acontecer naquela região? Vai haver uma vasodilatação por causa dos mediadores inflamatórios. Exemplos: prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, a gente tem também a histamina, fator ativador plaquetário, são muitas substâncias inflamatórias que vão causar vasodilatação. Essa vasodilatação vai levar a um aumento da permeabilidade vascular.
O que é aumentar a permeabilidade? É o vaso ficar mais permeável, ele ficar mais poroso. E isso vai fazer com que saia líquido para fora do vaso. Então, ocorre o aumento da permeabilidade, isso gera edema, saída de líquido para fora do vaso sanguíneo, tá, pessoal? Então, acho que ficou bem explicado. Aí que tem que haver um equilíbrio entre pressão oncótica ou coloidosmótica nos leitos sanguíneos e nos leitos externos ao sangue também. Tem que haver um equilíbrio de pressão hidrostática, não pode ter muita pressão dentro dos capilares e arteríolas e nem das vênulas, senão não vai ter a quantidade de líquido certa entre um meio e outro, e não pode ter uma inflamação. Tudo isso vai gerar edema. Então, pessoal, imagina você aqui, todas essas células, né, que estão representadas aqui com esses retângulozinhos, com seus núcleos, todas essas células permitindo a saída de líquido para fora delas. Isso também pode gerar edema. Por quê? Porque a gente não pode ter uma perda de líquido de todas as células. O que faria o líquido sair de todas as células nessa região? A quantidade de sódio que tem no meio extracelular. Se aqui nessa área representada em azul claro tiver muito sódio, isso puxa água por osmose. Então, mais uma vez, uma força importante, a pressão osmótica. E aí, o que estava assim vai promover o afastamento das células. A quantidade de líquido fora das células vai aumentar, essas células vão ficar ali comprimidas umas entre as outras. Isso não é legal, isso impede a nutrição da célula, pode levar futuramente a uma necrose no tecido. E aí pode chegar um edema muito grave e até ocorrer a necrose no local, se não for feito o tratamento. Ah, mas como que eu trataria o edema num paciente? Tem várias formas. Desde tratamento local com compressa, o tratamento sistêmico com anti-inflamatório e o tratamento com diuréticos para eliminar aquele sódio que está excessivo. Então, são várias formas de causar. Ou então recuperar a quantidade de proteína plasmática. Depende do que está causando o edema, tá? Esses edemas, eles podem ser transudatos ou exudatos. Quando for um edema clarinho, com pouca proteína, vai ser um edema chamado de transudato. Então, é um líquido acumulado no intestino, pobre em células e proteínas, né? Ele é mais ou menos um ultrafiltrado plasmático. Quando que forma-se transudato? Quando não houver vasodilatação e aumento da permeabilidade celular, sobretudo se for um aumento da permeabilidade significativo. Por quê? Somente quando os poros dos vasos aumentam muito é que vai sair muita proteína. Então, um edema, por exemplo, por aumento da pressão arterial, empurrando só líquido, não houve aumento da permeabilidade e o líquido vai sair só com poucos aminoácidos, com pouca glicose e com poucos sais. Agora, quando tem inflamação, que o vaso dilata e a permeabilidade fica muito aumentada, vai sair inevitavelmente proteína e isso vai passar a se chamar exudato. Então, o que é o exudato? É o líquido acumulado rico em células e proteínas. E ele está diretamente associado ao aumento da permeabilidade vascular. Então é o seguinte: se tem aumento da permeabilidade, vai ser exudato. Se não tem, vai ser transudato. Transudato é pobre em proteína, exudato é rico em proteína. Com relação às células, alguns exudatos têm muitas células, outros nem tanto, tá? Depende do grau. Então, ó, sobretudo na inflamação. A gente estuda em inflamação que para as células migrarem, fazerem a diapedese, tem que ter havido antes o fenômeno vascular, que é a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Então, isso vai acontecer, né, para que esse neutrófilo aqui atravesse a parede do vaso e saia lá para combater o agente infeccioso. Esse aumento da permeabilidade aqui, ele vai ser muito importante porque para que as células migrem. Porém, ele vai necessariamente gerar um edema rico em proteína. E aí, pessoal, quando eu tenho plasma sanguíneo, a quantidade de proteína é de 6 a 7 gramas por decilitro. Já um transudato é praticamente zero, é muito pouca proteína. Né? No exudato, a quantidade de proteína pode até se igualar à quantidade de proteína do plasma. Quais proteínas eu encontraria? No plasma, todas, são as proteínas plasmáticas. No transudato,
O ideal é que não seja nenhuma. Quando eu encontrar, vai ser uma albumina. E no exudato, como houve aumento da permeabilidade, também serão todas as proteínas plasmáticas. Células. No plasma sanguíneo, tem as células sanguíneas. No exudato, não tem célula. No transudato, melhor dizendo, não tem célula. No exudato, vão ter as células inflamatórias. E aí, todos esses líquidos vão ter águas, íons, pequenas moléculas, gases dissolvidos, né? Até o oxigênio e o gás carbônico. Então, existe uma diferença entre plasma sanguíneo, transudato e exudato. E isso está dependendo exatamente se houve aumento da permeabilidade vascular ou não, tá? Agora eu vou falar de causas de edema. Vou ler aqui rapidamente, mas eu quero que vocês entendam isso. Existe edema por aumento da pressão hidrostática no sangue, sobretudo, por diminuição da pressão hidrostática intersticial, que é muito raro de acontecer. Existe edema por pressão oncótica vascular, existe edema por dificuldade de drenagem linfática e existe edema por vasodilatação, que é o que ocorre nas respostas inflamatórias. Vamos falar de edema por pressão hidrostática sanguínea. A pressão hidrostática é aquela força que o líquido faz na parede do vaso. É igual uma mangueira, onde tem uma torneira ligada e a mangueira está fechada lá na ponta. Não vai ter uma pressão ali? Se a parede dessa mangueira furar, o líquido vai sair com muita força por ali. Os nossos vasos sanguíneos são mais ou menos assim, sobretudo as artérias, que têm muita pressão, né? As principais causas de obstrução na circulação de retorno, elas vão as principais não, né? As causas de obstrução na circulação de retorno é que vão causar esse edema por aumento da pressão hidrostática. Quase sempre, nem sempre, tá? Vamos entender melhor isso? A gente tem que saber que o coração bombeia sangue para as artérias, artérias, arteríolas, arteríolas, capilares, capilares, vênulas, vênulas, veias. Isso volta para o coração. Então, qualquer obstrução nessas veias não vai deixar o sangue voltar e vai aumentar a pressão na veia. Então, essa veia não vai conseguir drenar líquido mais. Além disso, lá nos capilares, quando está tendo pressão, eles perdem muito mais líquido do que deveria. Então, isso é uma causa de edema importante, tá? E aí a gente tem que entender, o líquido não retorna para o meio intravascular acumulando-se no intestino, quando a pressão dentro dos vasos está aumentada. Então, o que é uma pressão aumentada? É uma força que o líquido está fazendo contra a parede do vaso, tá? É, Aí, isso aí eu já mostrei, esse quadro, né? Que sempre ocorre essa drenagem, drenagem venular e drenagem linfática são muito importantes, tá? Agora, é importante você entender esse mecanismo aqui, porque toda vez que essas forças representadas aqui por esses retângulos amarelinhos mudarem muito, sim, pode acontecer edema. Bom, vamos ver o próximo slide. Se há um desequilíbrio provocado no aumento da pressão hidrostática, principalmente aqui nas arteríolas e nas veias, vai haver, além dessa haver uma maior saída de líquido, as veias não vão drenar. E nem os vasos linfáticos vão dar conta de drenar tudo, né? Agora, edema por diminuição da pressão oncótica. Basicamente, isso vai acontecer em pessoas e animais que não estão tendo proteína plasmática em quantidade suficiente. Isso explica, pessoal, por que aquelas crianças desnutridas, que às vezes a gente vê aí na televisão, graças a Deus, sobretudo na televisão, a gente não tem isso no nosso meio, quase não tem, né? Ainda tem, mas eles estão lá isolados, mesmo dentro das grandes cidades. Aquelas criancinhas magrelinhas que claramente estão passando fome, mas com aquela barrigona dilatada. Aquilo é por perda de líquido para fora dos vasos, que aquela criança não estava comendo proteína. Então, ela vai ter proteína plasmática? Vai. E aí, ela começa a perder líquido plasmático para fora dos vasos sanguíneos, acumulando principalmente nas cavidades, tá? Isso, então, está diretamente relacionado à quantidade de proteína plasmática. Então, dá uma observada aqui que a pressão oncótica caiu. Se a pressão oncótica cai, a quantidade de líquido que sai aqui é muito maior, porque não tem proteína para segurar o líquido dentro do vaso. E aqui nas vênulas, como a pressão oncótica é menor também, né? É um sistema único e fechado, também, ao invés de haver absorção de líquido, vai haver a perda de líquido. E aí, isso gera um edema grave. Se chama edema
por diminuição da pressão oncótica, tá? Ah, uma causa de diminuição da pressão oncótica, pessoal, é a hipoproteinemia relacionada à não absorção intestinal de proteína. Isso pode acontecer com pessoas e animais que têm intolerância a glúten, intolerância à lactose, infecções do trato intestinal, onde qualquer coisa que come sai na diarreia e não é absorvida. Isso vai levar a uma hipoproteinemia. Desnutrição, a falta de ingerir proteína, né? Foi o exemplo que eu acabei de dar agora há pouco. Parasitismo gastrointestinal, sobretudo aqueles parasitas que competem conosco por nutrientes. Bom, gente, na veterinária, principalmente, a gente vê muito isso, tá? Você chega numa fazenda, sobretudo de ovino e caprino, eles têm muito problema com verminose, e aí lá na fazenda, eles estão tendo muito verme. Os vermes comem a proteína que o animal iria absorver. E aí o mal entra num quadro de hipoproteinemia. Seria como se ele estivesse passando fome. E aí o edema vem. Então é normal você chegar na fazenda e ver ovinos e caprinos e bovinos também cheios de edema, tá? Falência renal pode causar hipoproteinemia? Pode, porque as proteínas que não seriam filtradas no rim passam a ir embora junto com a urina. E falta de síntese. No caso de alterações hepáticas, quando o fígado não funciona direito, não consegue produzir proteína. E aí isso também pode gerar edema, tá? Bom, com relação aos vasos linfáticos, existe o que nós chamamos de drenagem linfática, não existe? Os vasos linfáticos têm que drenar. Se houver qualquer obstrução desses vasos linfáticos, como ocorre, por exemplo, num tumor, numa metástase de câncer de mama, onde o tumor sai dali da mama e vai lá para o vaso linfático e cresce lá no linfonodo, subvertendo a arquitetura daquele linfonodo. Não vai ter como ele drenar linfa mais. Então, essa linfa vai ficar acumulada ali na região, tá? Então, obstrução das vias linfáticas, como elefantíase, hipoplasia, ou por compressão dos vasos linfáticos, por tumores, abscessos e tal. Isso aqui, ó, é a famosa elefantíase. Ainda é uma doença que ocorre no Brasil, ela é recorrente. Em alguns países, como por exemplo na Índia, ela é muito comum e ela é transmitida por esse mosquitinho aqui. Esse mosquito, na picada, ele transmite a larva do parasito chamado Wuchereria bancroft. A larva entra aqui na pele e acha uma via linfática. Dentro da via linfática, ela vai obstruir a drenagem linfática. Então, em casos de muito parasitismo, vai ter, tá? E lembrando aqui que o mosquito, pessoal, ele é apenas um hospedeiro intermediário, porque ele não sofre a doença da Wuchereria bancroft, tá? Então, olha só, um parasita, por exemplo, que obstrui ali os vasos linfáticos, vão aparecer aqui, ó. Eles foram obstruídos. Quem vai drenar o líquido? Então, isso vai gerar edema, tá? Bom, acúmulo de sódio no corpo. Quando a gente acumula muito sódio no corpo por comer sódio demais, ou então por problemas na adrenal, onde a adrenal está produzindo muita aldosterona, por problemas naquele eixo renina-angiotensina-aldosterona, tudo que leva à retenção de sódio, como por exemplo o excesso de aldosterona, a gente pode desenvolver um edema no corpo inteiro, tá? Excesso de administração de hormônios antidiuréticos. A pessoa, o animal está precisando tomar um ADH, um hormônio diurético. Aí toma demais. Pode haver também acúmulo de sódio no corpo, né? Bom, e o edema inflamatório? Edema inflamatório, eu já comentei aqui, é aquele causado pela vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Isso vai ser uma resposta inflamatória por aumento da permeabilidade capilar ou vascular, e isso ocorre bem por meio de citocinas liberadas pelo processo inflamatório, de reações alérgicas ou toxinas bacterianas que são vasodilatadoras. Bom, aqui são todos os mecanismos que eu falei. Então, existe edema por diminuição da pressão oncótica dentro dos vasos, ou seja, a pressão de proteína dentro do vaso acabou. Por retenção renal de sódio e água, é o edema osmótico. Por obstrução linfática, é o edema linfático. Por aumento da pressão aumento da pressão hidrostática tecidual, né? Muito líquido ali nos tecidos. E por obstrução linfática também. Então, são 5 causas de edema que foram explicadas aqui.
eu gostaria de colocar para vocês, só para vocês entenderem como funciona, por que que uma pessoa ou um animal que tem insuficiência cardíaca fica com o corpo edemaciado. A explicação, pessoal, está no fato de que um coração insuficiente, ele não consegue manter o débito cardíaco, então ele não está conseguindo expulsar o tanto de sangue que ele deveria. Consequentemente, o sangue que está voltando para o coração, nesse circuito fechado, ele não vai passar pelo coração como deveria e vai começar a ficar acumulado. Então, existe uma incapacidade do coração em receber o sangue que tá vindo das veias. Isso é a insuficiência cardíaca. Isso vai aumentar a pressão venosa naquelas veias. Essa pressão venosa aumentada vai fazer com que o líquido comece a cair ali naquela região. Já que eu estou falando de pulmão, de traqueia, né? O edema vai acontecer aqui no tórax, tá? No caso de insuficiência cardíaca esquerda, aí sim o edema é pulmonar. Por quê? Porque quem não está funcionando é o lado esquerdo e o lado esquerdo drena o sangue vindo da veia pulmonar. Então, se o lado esquerdo não está funcionando adequadamente, o sangue volta para o pulmão, causando edema pulmonar grave. Então, aqui tem uma lâmina mostrando o edema pulmonar para vocês. Existe uma nomenclatura dos edemas cavitários. Aliás, só voltar aqui, pessoal, e falar para vocês. Quando a insuficiência é direita, o sangue volta para o fígado. E aí vai ter edema na cavidade abdominal, mas esse edema pode ficar sistêmico, porque todo o sangue do corpo vai para o lado direito do coração para chegar no coração, né? Alguns nomes. Quando uma pessoa ou um animal tem edema dentro da cavidade torácica, nós chamamos isso de hidrotórax. Quando é numa articulação, hidratro. Quando é na cavidade peritoneal, isso é chamado de hidroperitônio, mas o nome mais usual mesmo é ascite. Quando o edema é nas meninges, sobretudo por falta de fechamento dos ossos da cabeça ou da costela, a gente chama isso de hidrocele. Quando o edema é dentro dos ventrículos cerebrais, nós o chamamos de hidrocefalia. Tá? Um outro nome muito especial para edema é anasarca. Anasarca é edema generalizado. Um outro termo para edema é ascite, né? Como eu já havia comentado aqui nesse slide. Geralmente os patologistas mais novos eles gostam de falar hidroperitônio, mas os mais antigos chamam mais de ascite, tá? Então vejam vocês, aqui tem um pulmão, representado em azul claro, é o líquido acumulando dentro do espaço pleural. A gente tem que lembrar aqui que em volta do pulmão tem a pleura parietal e colado na cavidade torácica é, a pleura parietal. Então, a pleura que está aqui, ó, envolvendo o pulmão, é a pleura visceral e aqui é a parietal. Entre essas duas pleuras tem uma quantidade muito grande de líquido. Por vários motivos, esse líquido pode começar a se acumular ali. Aqui foi por ruptura de vaso linfático. Qual o nome que eu dou para isso? Isso aqui, pessoal, é um hidrotórax. Está na cavidade torácica. Isso aqui é no coração, ó. Um coração cheio de líquido dentro. Já está um coração dilatado, insuficiente. Isso é um hidropericárdio, que esse acúmulo de líquido está dentro do saco pericárdio. Edema na cavidade abdominal é um tipo caso de ascite. A gente quase nunca fala hidroperitônio, só a pessoa mais novinha que fala, tá? Isso aqui é uma ascite. Bom, aqui então, dentro do espaço pleural, né, é um hidropericárdio. E assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que existem 5 causas de edema. Edema por aumento da pressão hidrostática nos vasos sanguíneos, edema por diminuição da pressão oncótica dentro dos vasos sanguíneos, edema inflamatório, edema osmótico por acúmulo de sódio no corpo e edema por aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos. São 5 mecanismos e eu deixo aqui para vocês, para terminar essa aula, uma frase interessante. A fisiologia, às vezes, se confunde com a fé. Ambas, para entender sua grandiosidade, é preciso enxergar o invisível. Então, sempre imagine o seu corpo funcionando da melhor forma. E como a gente é um profissional da área da saúde que vai ter que lidar com os pacientes doentes, a gente tem que entender o que acontece quando a fisiologia falha.
Então, não basta só aprender fisiologia imaginando a fisiologia. Tenta aprender no que acontece quando isso dá errado. Então, a patologia, ela não estuda todos os aspectos da doença. Ela volta para as análises das alterações que elas promovem em células, órgãos e tecidos. Por isso que a gente tem que entender o edema, tá? Bom, agradeço vocês por terem assistido a aula até aqui, espero que tenham gostado e não posso deixar de recomendar para vocês que estudem por esses livros. Todos esses 4 livros que eu coloco aqui são livros muito importantes na área de patologia e quando a gente lê uma coisa, aquilo fica fixado na memória de maneira melhor e mais eficaz. Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais e qualquer dúvida, mandem mensagem